Boa tarde mais uma vez a todos. Vamos começar em breve, aliás, mesmo agora, com algum atraso e com uma novidade da última hora que nos alegra muito, nos deixa muito felizes. Segundo consta do programa, tínhamos previsto uma entrevista com o professor José Gil. E agora, portanto, estão aqui o professor José Gil, mas também o professor Eduardo Lourenço. Inicialmente, também o professor Lourenço fazia parte dos nossos convidados, mas por motivos alegados por ele, supostamente de saúde, durante algum tempo parecia não poder confirmar essa presença. E até hoje esta presença estava na dúvida e agora, felizmente, está aqui conosco. E, obviamente, para nós é uma grande alegria. E para mim, pessoalmente, é um privilégio enorme estar ao lado de dois pensadores, ensaístas, figuras que eu diria lendárias aqui em Portugal, e que são provavelmente dois dos motivos que me levaram a estudar a Fernando Pessoa e a prosseguir depois o meu caminho de investigador. Muito antes de vir aqui para tirar o meu doutoramento, conheci o professor José Gil Eduardo Lourenço através dos livros dele, uma obra vastíssima, produção ensaísta filosófica muito variada e, obviamente, com uma grande centro na obra de Fernando Pessoa. Não apenas, mas, obviamente, quando falamos em filosofia relativamente a Fernando Pessoa, eu não posso minimamente esquecer que os trabalhos, os contributos de professor Eduardo Lourenço e José Gil marcaram muitas gerações. E acho que não seja necessário aqui evidenciar tudo aquilo que fizeram, todas as várias produções, seria muito tempo, também o tempo é já curto, mas vou deixar que sejam os próprios convidados a falarem um pouco da obra deles. Mas antes de mais queria aproveitar a presença do professor Eduardo Lourenço, que esteve aqui nos 2 dias do Congresso, sempre presente, como é costume, sempre atento. Gostava de perguntar, uma curiosidade, professora, quais são eventualmente os tópicos, os temas que nos últimos 2 dias ouviu e que lhe despertaram interesse, que chamaram a atenção particularmente, eventualmente, claramente falo em tópicos que poderão ter chamado a sua atenção do ponto de vista de ensaísta, estudioso de filosofia da obra de Fernando Pessoa. Muito boa noite a todos, já é noite, que é uma instância de recolhimento propícia a este género de trocas e pensamentos acerca da obra de Fernando Pessoa, ele próprio, que dedicou à noite um dos poemas mais famosos da língua portuguesa. Eu estou aqui a título de fantasma de mim mesmo. Primeiro porque já tinha abdicado desta ideia de participar em tempo pleno de uma maneira normal em colóquios sobre o que fosse, e particularmente sobre Fernando Pessoa. Considerar que, de facto, há uma nova geração de pessoanos que têm esta qualidade mais invejável de todas, de estarem vivos e em plena atuação e capacidade de refletir sobre o que se passa no mundo em geral e, sobretudo, do tema que nos traz aqui, que é repensar, revisitar, comentar, nada mais, nada menos que a personalidade que durante este último século é incontornável, qualquer que seja a ideia que nós temos do que se passou neste século tão extraordinário que nós acabamos de viver ou estamos vivendo. Eu não tinha nada o que eu tinha a dizer
de interessante sobre Fernando Pessoa, se merece essa qualificação. Foi escrito por mim em 1953, portanto, de uma outra vida, num outro tempo. E é por isso que eu digo que estou aqui a título de fantasma, e não propriamente de um participante normal num colóquio de vivos, de jovens, que é uma parte deste auditório que está aqui e que me ouve. De algum modo, eu sou, não parece, não tenho neste momento, não parece, mas eu sou uma das centenas de vítimas propiciatórias da passagem do astro, da fulgurância do Fernando Pessoa. Não? Foi alguém que, muito sensível àquilo que, além de ser a genialidade própria, que é aquela que refletem os seus poemas, os seus ensaios, as suas meditações, tudo quanto ele tocou, toma imediatamente uma figura que nós dificilmente podemos esquecer. E, todavia, esse personagem, eu só tive tempo de buscar umas pequenas linhas intituladas desta maneira sacrílega, chamada O Vampiro Absoluto. O Vampiro Absoluto é o nosso Fernando Pessoa. Quando o planeta pessoano, ou antes, a galáxia pessoana, assim nomeada por um dos nossos pessoanos demasiado esquecidos, José Augusto Seabra, chocou com os nossos ouvidos, transfigurados para sempre pela sua mensagem sideral, muitos de nós perceberam que, sem o saber, já tinham sido vividos e encarnados em múltiplos fantasmas que, cumprido o seu destino, nos tinham sugado o sangue e a alma. E que daí em diante, vítimas complacentes dessa transubstanciação inédita, não seríamos mais, e é o meu caso, que uma pequena nota de rodapé na franja azul desse vampiro celeste que se gabava de poder ser, como Deus, tudo, de todas as maneiras, não nos deixando mais herança do que a de contemplar e glosar e roer sem fim o osso divino em que ficámos convertidos. E aqui estamos, um século após a sua encarnação real e poética, convertidos em mito e glosa quase universal do eu como pluralmente divino, enigmático, muito humano, oferecido à nossa devoração encantada. Curiosamente, este estatuto da nossa transcendência paradoxal não suscitou muito interesse, só acho que vi uma das comunicações que aborda realmente esse assunto, que é, de facto, o facto que Fernando Pessoa emerge de uma galáxia muito particular na ordem dos fantasmas, dos mitos, que desde os finais do século XIX até hoje dominaram uma parte da criação, das perspectivas de criação moderna na Europa e fora da Europa, que é propriamente tudo o que releva da teosofia, do pensamento mítico e teosófico do Fernando Pessoa. Quando, afinal de contas, foi essa a matriz, uma das matrizes capitais da produção e da criação, da criatividade de Fernando Pessoa. Provavelmente aquela de onde tudo derivou, e tendo como inconsciente ou consciente
dessa galáxia nova, não é? E que para ele foi fundamental, primeiro, nos seus estudos que fez fora da Europa, na África, como nós sabemos, e que se tornaram, para ele, jovem, motivos de particular atenção e de tradução das obras, desde a Animação até as obras mais conhecidas dessa galáxia. Criador, foi tradutor de teósofos, não é? E fundamentalmente o que ele foi reinventar a título próprio foi, de facto, uma teosofia que fosse uma teosofia menos miticamente assimilável ou compreensível pela maioria das pessoas, não é? Que nadam nesse tipo de considerações de transcendência ou transcendência assumida ou transcendência imitada. Lembro-me que um dos temas que Fernando Pessoa elogiou praticamente em toda a sua obra é aquilo que ele chamava o além-Deus. E provavelmente não há termo mais equívoco em toda a obra de Fernando Pessoa do que a palavra Deus. A palavra Deus não é só na perspectiva de Fernando Pessoa que Deus é, de facto, não é um conceito idêntico a qualquer outro conceito diferente, é um conceito que é, ao mesmo tempo, incontornável e impensável e mesmo inavocável. No fundo, em última análise, Fernando Pessoa o que quis saber era, de facto, o que é que esse Deus significava e, ainda mais, o que é que ele entendia por além-Deus. E isso é uma questão que eu não sei responder neste momento, nem estaria capaz de o fazer, mas é uma questão que eu me permito reenviar ao filósofo que é José Gil, que nos pode provavelmente elucidar melhor do que eu posso fazer neste momento. Não é um cadeau envenenado que eu lhe faço, mas só ele, que eu neste momento, com outros que estão aqui na sala, seria capaz de responder a esta temática. Qual é, de facto, a visão que, em última análise, permite a Fernando Pessoa supor que, além da dificuldade já tradicional e intrínseca, todo o conceito que não é um conceito, mas é uma visão, conceito, que é Deus, como é que ele realmente passou a vida inteira a querer, ao mesmo tempo, ser Deus de todas as maneiras e, ao mesmo tempo, não ser capaz de se decidir a nomear um Deus que não seja apenas uma ficção, mas um Deus que fosse um Deus que os homens invocam sob maneiras diferentes, de religiões diferentes, como sendo aquilo que os homens, em geral, e as culturas cultuam acima de tudo, e que ele fez dessa revelação daquilo que é indescritível e, de facto, inconcebível. Bem, professor, acho que o professor de Lourenço já me tirou o trabalho, portanto eu não posso pronto, senão eu também estou aqui, temo represálias, portanto acho que se achar oportuna essa pergunta, convido-o a responder. Bem, sobre o além-Deus eu serei muito rápido e, portanto, redutor. No Fausto, sobretudo, mas noutros textos, a propósito da teosofia,
Pessoa diz, Deus é possível, este mundo foi possivelmente criado por um Deus, mas para além deste Deus há outros deuses que criaram este Deus e este mundo e outros mundos, e há sempre para além de Deus um Deus, e sempre para além de um Deus um além. Ora, por outro lado, nós temos textos, um texto, sobretudo no livro do Desassossego, em que ele refere quando é que ele utiliza a palavra deuses, os deuses do paganismo, do neopaganismo, e quando ele escreve a palavra Deus. E diz que isto tem a ver com o ritmo e acaba dizendo, porque o ritmo interfere no estilo, Deus é uma função do estilo, o que é extraordinário. Por outro lado, nós temos, na ideia de Deus, para não dizer conceito, um representante emblemático, para ser eufemístico, emblemático da utilização e da formação de conceitos em pessoa. Quer dizer, o conceito não é nunca substancial, não designa nunca uma substância em última análise, é também, ao mesmo tempo, uma passagem para. Por isso, Deus, para além de Deus, há o pensamento que pensa fundo, diz o Fausto, é o pensamento fundo que vai para além de Deus. Mais do que... Agora podia-se dizer que ele supõe sempre que Deus é antropomorfizado e que, para além de uma concepção necessariamente antropomórfica de Deus, haverá um pensamento que vai para além e assim indefinidamente. Mas isto tem a ver com a lógica própria do pensamento de Deleuze. Porque eu estava a fazer aqui uma passagem. É o pensamento da pessoa. Muito bem. Muito bem. Eu agora tenho uma pergunta, agora sim, para o professor José Gil. Há um bocado o professor Lourenço lembrou que a sua investigação, o interesse, paixão pela obra de Fernando Pessoa remonta aos anos 50. Eu sei que, como é óbvio, que também é uma questão de gerações diferentes, que o encontro que o professor José Gil teve com o Fernando Pessoa é mais recente. Salvo erro, final dos anos 70, início dos anos 80. Ou seja, eu estou a indicar essa data porque estou-me a lembrar dos primeiros volumes assinados pelo professor José Gil, que apareceram, vieram pronto ao lume, alguns deles absolutamente marcantes e que, volto mais uma vez a dizer, representaram uma referência para os meus estudos, para os meus interesses. E agora a minha pergunta é muito pessoal, uma curiosidade minha, portanto, espero que a plateia possa, portanto, perdoar-me para esse tipo de curiosidade, um bocado uma obsessão quase. Eu queria perguntar ao professor José Gil, que obviamente publicou vários livros dedicados a Fernando Pessoa, o último acaba de sair há pouco tempo, é um livro que saiu para o Relógio d'Água, Ritmos e Visões, mas antes de passarmos eventualmente aos trabalhos mais recentes, professor, eu estou particularmente, tenho um carinho especial para 3 obras que o professor escreveu, que a meu ver marcaram uma época. E são Fernando Pessoa, Metafísica das Sensações, estou mesmo a prosseguir por ordem cronológica, O Espaço Interior e Diferença e Negação na Poesia de Fernando Pessoa. E aqui vai a curiosidade. Apesar dos 3 livros fazerem uma retrospectiva bastante exaustiva de determinados tópicos da obra de Fernando Pessoa, em alguns casos também temos convergências com outros autores, por acaso Deleuze, eu sempre que leio estes livros, sempre que volto com a memória, estou a ver por trás desse grande trabalho 3 figuras distintas que de alguma forma, é aquilo que eu queria perguntar, poderão ter influenciado ou estão subjacentes
a essas próprias análises. E são 3 figuras heteronímicas de Fernando Pessoa. Por exemplo, eu associo, mesmo para ser muito breve, Fernando Pessoa, Metafísica e Sensações, ao Álvaro de Campos, associo muito o espaço interior com o Bernardo Soares e associo muitíssimo a diferença e negação na poesia de Fernando Pessoa ao Alberto Caeiro. Agora, eu queria perguntar se o professor concordaria com essa análise um bocadinho naif, eventualmente o que tem para dizer, pode concordar ou discordar, e se for ou não coincidência, queria perguntar, já que estou a ver estes 3 heterónimos, se confirmar essa minha análise, se está previsto eventualmente um livro sobre Ricardo Reis. Não está. Mas pronto, mas pode eventualmente falar acerca destes 3 livros, se achar de facto que nestes 3 livros nós temos uma proeminência sobre estas 3 figuras, ou eventualmente o que destas 3 figuras aparecem mais evidentes, e como, no seu entender, estes 3 livros representam muito da sua obra, do estudo de Fernando Pessoa. Com certeza, tem razão, e vou procurar dar uma ideia rápida, o que é difícil. Não há dúvida. No primeiro há uma espécie de matriz de uma ideia do Fernando Pessoa e do pensamento de Fernando Pessoa e da criação de Fernando Pessoa. É a única obra em que eu faço uma abordagem rápida, apesar de tudo, umas 30 páginas, sobre a ontologia possível. Depois verifiquei que a questão é muito mais complicada. A segunda obra é uma coletânea de ensaios, marca bem, e a terceira, ainda melhor, o que, afinal, eu estava a querer explorar. A última é a diferença e negação em Fernando Pessoa. O que é que, finalmente, eu estava a fazer e que me leva a continuar no mesmo plano e na mesma impulso de complexidade que eu admito ser, aceito ser a complexidade própria de Pessoa. Bom, eu acho que o que eu fiz trabalha um aspecto que até ali era bastante negligenciado, se não totalmente negligenciado pelos comentadores. Isto eu não quero dizer que eu inaugurei, eu sou pioneiro, nada disso. Eu segui um pensamento, eu sou um instrumento de um pensamento que se está pensando nas coisas, nas obras, e que é o de Fernando Pessoa. Portanto, eu segui um trajeto que é do Fernando Pessoa, no meu entender. O que é esse aspecto negligenciado? É o aspecto da dita pluralidade, da dita multiplicidade. Essa foi a grande descoberta, e não da unidade. Os comentadores, quando eu me apercebi do que se estava fazendo, queriam era a unidade. E como é que é possível a unidade de uma multiplicidade? Tantos heterónimos, como é que se faz esta... E belos ensaios, como o de Jacinto Prado Coelho, lembro-me, cujo título é Unidade e Diversidade em Fernando Pessoa, que é dos melhores dessa geração, das melhores obras que se publicaram. Havia como uma espécie de medo da multiplicidade. Medo compreensível, porque como se pode viver multiplamente? Não implica isso um estilhaçamento do eu e, portanto, o risco mesmo da loucura, tal como a psiquiatria, etc. A minha ideia, no fundo, era que Pessoa levou a cabo ao extremo possível o pensamento mais coerente das multiplicidades, dando a primazia ontológica à diferença sobre a unidade.
a identidade. A indiferença é primeira. E estão a ver, isto pertence a todo um clima moderno, de interrogação moderna. Porque se estilhaça o sujeito, nós temos consequências no plano moral. O sujeito moral foi sempre a unidade fundamental, ontológica, desde muitos anteriores mesmo a Kant. Mas em Kant é nítido. E como é que nós vamos poder assegurar um sujeito moral que seja heteronímico? E a mesma coisa se põe para o plano político, o plano religioso, o plano terapêutico, o plano filosófico. Como é que é possível? E temos que admitir, se há um sujeito estilhaçado, que é primeiro que não é estilhaçado. Há uma pluralidade. E reparem, pessoa é para pessoa, esta é para a pessoa a grande descoberta da sua vida. Era ser múltiplo. Ele quis, andou sempre em busca de pensar a multiplicidade na política, no nacionalismo, na teoria da história, como é que há vários impérios e muitos. Bom, foi sempre a pluralidade. E é uma questão que nós pomos. Como é que se pode ser múltiplo sem que nos estilhacemos? Bom, se é assim, como é que é possível num mundo correspondente a esse múltiplo, aquele que é afirmado por Caeiro, precisamente, o universo é partes sem todo? Como é que é possível ser partes sem todo? Bom, isto e depois Deus. Deus como fundamento, e ele vai pensar isso também numa multiplicidade que é o além-Deus. Bom, quer dizer que a pessoa pensa ao máximo, e não só pensa filosoficamente, mas vai praticar, não é ilustrar, vai praticar esse pensamento nas suas teorias da história, na sua poesia, etc, etc. E, no fundo, todo o meu trabalho segue esse pensamento do Pessoa e nas diversas domínios que ele abordou. E foram muitos, com os problemas cada vez mais complexos que isso punha. Por exemplo, se é assim, começa-se por mapear a constelação heteronímica. Mapear significa quem é Caeiro, o que significa universo, a natureza é parte sem um todo. E as categorias habituais da metafísica que são interrogadas, são substituídas, recusadas por Caeiro. O interior-exterior, a subjetividade e a objetividade. Ele é um objetivista absoluto, não é? Etc, etc. Tudo isso tem que ser, então, sondado, caracterizado. Depois aparece um estudo, digamos, do campus, sobretudo, e das odes, da ode marítima, uma série de... Porquê? Porque aí está talvez uma resposta concreta, realizada, da pergunta como é que pode consistir uma séries múltiplas, heterogéneas, sem que haja um todo. Quer dizer, aquilo que eu chamei plano de imanência, o plano de consistência. Como se constrói o plano de imanência, isso leva à infância e leva à produção da escrita. Aí estuda-se o quê? Estuda-se o Egito. Bom, pronto, etc. Quer dizer, depois, no último livro, eu abordo a questão do profetismo em Pessoa e encontro novamente aquela necessidade impulsiva no pensamento de a pessoa querer pensar a heterogeneidade múltipla do nacionalismo, até do tempo do Quinto Império, etc. Muito bem, professor. Obrigado. E já que falamos no último livro, eu aqui, fazendo um trabalho de análise e
dos textos que a professora publicou, eu fiquei assim muito instigado, com curiosidade, quando deparei em dois fragmentos perentórios, que de alguma forma quase dialogam entre si, são quase uma parte, a meu ver, é quase uma compenetração, portanto, um completa o outro. E que é curioso que fazem parte de dois trabalhos diferentes. Uma distância de 7, 8 anos, um fragmento perentório, está no seu livro De Vir Eu, de Fernando Pessoa, 2010, e o outro, precisamente, abre o último livro, Ritmos e Visões. A primeira frase, mais recente, que abre o livro é: toda a obra de Fernando Pessoa se tece à volta de ritmos e visões. Portanto, uma afirmação tão perentória, acho eu, merece, em poucos minutos, eventualmente, se conseguir uma clarificação. E a outra frase, escrita mais anterior, que tem a ver com aquilo que é a nossa recepção da obra de Fernando Pessoa, achei também muito interessante, muito perentória. Todo o leitor tende a transformar-se num heterónimo pessoano e a devir Pessoa. E esta pergunta também vai para o professor Eduardo Lourenço. Mas primeiro, professor, se puder. Bem, eu direi muito rapidamente, porque é muito complexo, mas felizmente já há aqui um contributo possível. No fundo, eu encontrei a visão por acaso. Indo aos primeiros trabalhos que eu fiz, já havia, como há sempre em Pessoa, sempre desde o princípio, a palavra e a noção de visão. Mas não a visão visual, é o produto de um certo poder que se concretiza numa transformação da imagem habitual. Porque a visão é resultado de uma transformação da imagem habitual. O livro do Desassossego está cheio de visões. Se nós nos reportarmos temas, obras, poemas fundamentais em que se descreve e analisa minuciosamente o processo de criação e de origem da escrita em Pessoa, estou-me a referir à Chuva Oblíqua, estou-me a referir a uma série de textos do livro do Desassossego, sobre o devir outro, extremamente detalhado. Estou-me a referir à Múmia como processo de criação. Então, nós temos sempre o culminar de uma visão. A visão, eu só queria dizer isto, a visão trabalhada assim era para mim um outro problema, um problema muito mais que não tinha a ver com a Pessoa. Eu fui ao Pessoa porque quase para encontrar um argumento para esse problema. E como sempre, quase sempre em Pessoa, tudo o que ele aborda, tudo o que ele problematiza, vai além, interessa à filosofia e vai além da sua própria concepção ou da sua própria doutrina, e é o caso da visão. O que é uma visão? Uma visão, como sempre, até culminar, e há vários tipos de visão, nas visões de William Blake, por exemplo. A visão é um produto que está em relação com o ritmo. E, para terminar, o que eu procurei fazer, e era para mim uma maneira de verificar uma certa ideia que não tinha a ver com a Pessoa, mas que descobri com espanto que aquilo era só um entretecer, aquilo é a Ode Marítima, era só um entretecer de ritmos bem marcados, não eram interpretados, bem marcados, máquinas rítmicas na Ode Marítima que explicam porque é que esta imagem aparece, porque é que aparece ali o corsário a bater, etc, etc. Entretecido o ritmo com a visão. A visão, com uma certa definição, não é uma imagem, é o resultado de uma máquina rítmica que, trabalhando as imagens, produzem as visões.
Ora, a problemática geral é que a visão tem a ver com o pensamento. A visão tem a ver com pensamentos, tem a ver com aquelas velhas, antigas problemáticas cartesianas da dedução e intuição, etc., etc., que têm que ser reformuladas. Pensar é visionar. Isto vale para um silogismo. Portanto, é só para mostrar que a problemática é muito para além de Pessoa. Pronto. E sobre... É o vampiro. É o seu vampiro. Era o... A minha vivência, digamos, ainda não era uma espécie de acontecimento que modificou a nossa leitura do tempo que nós vivemos, que é de Pessoa mesmo, não é? Não foi para mim um reenvio do Fernando Pessoa a um certo número de interpretações na ordem cultural, particularmente na perspectiva ocidental, que naturalmente não deixaram de ser objeto da sua parte de comentários e de comentários relativamente precoces, como se pode ver no livro sobre Fausto. Praticamente todas as doutrinas importantes da época, não é, estão ali aludidas, reescritas, repensadas, embora ele tivesse depois abandonado esse tipo de considerações. A verdade é que é como se o Fernando Pessoa fosse ao mesmo tempo um profeta, um pensador, no sentido normal, e, sobretudo, um interlocutor de tudo quanto era interessante ao seu olhar e à sua experiência. Era uma espécie de devorador contínuo, não podia, qualquer assunto era convertido nele numa especulação praticamente sem fim e infinita, sem fecho próprio. Para mim, Fernando Pessoa é fundamentalmente, são os seus poemas, o seu poema. Ele é que é, de facto, o lugar da revelação e da leitura possível. Quer dizer, não serve muito de mediação que nós podemos fazer através do passado cultural, que para ele estava muito presente, particularmente porque teve uma educação fora de Portugal, na sua juventude, um país de influência anglo-saxónica, e uma educação provavelmente não podia ter naquele momento em Portugal, mas também ajudou provavelmente a construí-lo como alguém que se via ao mesmo tempo de fora e de dentro. O dentro dele já tinha passado na sua infância, não é? E foi de algum modo obrigado a habitar um outro país, a inventar um outro país, não é? Que não tinha sido o país da sua infância, mas mesmo na sua própria infância ele já tinha tendência para se olhar, não direi um espelho de uma maneira narcísica, não é? Mas sem cessar de fazer da mínima das suas experiências uma experiência de um alcance universal, ou pelo menos misterioso e estranho, para que ele se pudesse adquirir um eu, que fosse um eu que ele pudesse dominar e, através desse domínio, compreender realmente a leitura do mundo à sua volta. Para mim, o guia, para mim, são sempre os poemas, as frases. Provavelmente, ao fim
todos estes anos, o que acontece foi que a poesia de Pessoa não está esgotada, naturalmente é inesgotável. Mas neste momento da história cultural do Ocidente, o livro mais lido, os textos mais lidos de Fernando Pessoa são mesmo os livros, é o livro do Desassossego. O livro do Desassossego tornou-se uma espécie de Bíblia sem essas pretensões verdadeiramente teologizantes ou universalizantes, mas é um livro com uma leitura que provavelmente porque se encontra ali todos podemos reencontrar no livro do Desassossego as nossas próprias experiências lidas, percebidas de uma outra maneira, como se nós habitássemos dois mundos ao mesmo tempo. O mundo banal que nos cerca, não é? E uma interpretação, uma leitura dele que faz disso uma criação, como se fosse uma criação, como ele dizia na sua própria linguagem, dramática ou dramatizante, como se fosse uma cena perpétua, não é? Que o colocasse a ele no centro, não é? E a partir do qual ele podia ler todas as espécies de experiências e contá-las e que nós participássemos realmente nelas. Acontece que eu penso que o caso de Fernando Pessoa é um caso extraordinário de uma espécie de diálogo, não é? Contudo, que tinha alguma significação cultural no tempo dele, não é? Não só através da sua escolaridade fora de Portugal, depois aquela que adquiriu realmente em Portugal, mas diálogos profundos. Eu penso que provavelmente o diálogo decisivo para ele, o primeiro, grande decisivo, que sem ele não há explicação possível para aquilo que a heteronomia foi e como se manifestou, foi o diálogo com o Walt Whitman. E a Ode Marítima, que é realmente uma das obras fundamentais da criação do Pessoa, é um diálogo de outra natureza com a obra inteira do Walt Whitman. Como se em que todos os fantasmas mais ocultos, todas as dificuldades de compreensão do mundo, de compreensão de si próprio, não é? São explicitadas em imagens que não esquecem, como se fosse realmente aquela epopeia, não é? Ainda possível num mundo que não tem um sentido óbvio, não é? Que tem de o inventar, que tem de o construir, que tem de ser como se ele tivesse de escrever os Lusíadas que ele não quis, que já estavam escritos, que não podiam ser reescritos, e ele tinha de reinventar qualquer coisa que fosse para os tempos nossos, os tempos da modernidade, que fosse qualquer coisa o equivalente dos Homeros e do Shakespeare, que é a sua referência maior de toda a sua experiência literária e cultural que ele adquiriu lá fora. Sem essas mediações, sem esses diálogos, não é? A leitura de Pessoa é uma leitura sempre óbvia, porque a leitura de Pessoa tem alguma coisa extraordinária, é que mesmo as suas coisas mais extraordinariamente complexas são extraordinariamente luminosas. Ele, qualquer coisa, ele é pensada duas vezes, ao nível da expressão e ao nível da segunda leitura que ele faz no interior daquilo que está realmente a querer nos comunicar. Um caso de uma lucidez quase satânica, não é? A maneira como ele se lê a si próprio, não é? Como se fosse autotransparente. Bom, e é por isso que nós estamos fascinados, porque parece uma coisa óbvia, não é? E é na verdade, uma coisa rara, não é? Desta espécie de apreensão daquilo que não tem expressão possível, que é o eu na sua manifestação mais enigmática e mais profunda e no fundo, impossível.
É verdade que a modernidade começou por ser realmente a invenção, ou por outra, a descoberta de um centro para aquilo que é a experiência humana, que é o facto da autoconsciência. A filosofia moderna abre pela consideração de que a consciência que nós temos, nós próprios, é a única certeza possível que nós podemos ter e que é o fundamento do idealismo moderno. O idealismo é a consciência de que nós somos conscientes, não é? E que somos, por conseguinte, não estamos em contacto com qualquer coisa que não tem leitura possível. Não, nós somos nossos próprios leitores. O facto do eu é o facto de nós somos os leitores do universo. Isso é a coisa que Descartes realmente explicitou como uma abertura do ato mesmo da modernidade, não é? E prolonga-se até hoje, não é? Sobre maneiras diferentes. Eu não posso ler Fernando Pessoa, não é? Sem estar ao mesmo tempo lendo-me a mim próprio. E todos nós temos a mesma leitura, não é? Desse Fernando Pessoa, não é? É como se esse fosse um ventríloco para ele próprio e nos convertesse a nós próprios em ventrílocos. Não é? Nós estamos aqui todos a querer ser pessoa, não é? A querer imitá-lo, não é? Com uma dificuldade óbvia, não é? Pelo menos da minha parte. Não é? No caso do nosso meu caro amigo José Gil é diferente, porque ele é filósofo de profissão. Não é? E eu sou filósofo de contaminação. E aproveito, na medida do possível, em ocasiões como estas, para me reciclar. Muito obrigado. O professor Eduardo Lourenço dizia um bocado que Fernando Pessoa é um caso extraordinário, mas também é igualmente extraordinário termos aqui a oportunidade de ouvirmos o professor José Gil, o professor Eduardo Lourenço. Foi o meu privilégio, imagino que tenha sido também um vosso. Eu também queria partilhar convosco a oportunidade, eventualmente, de fazer um público, se alguém quer fazer uma pergunta, aproveitamos porque são momentos históricos. Sobretudo o facto de estarmos... Não quero passar por avô de mim mesmo, não? Mas a verdade é que esta plateia, não é? É tão juvenil ainda, em relação a alguém que já passou todas as linhas permitidas a um vivente, ou está próximo desse passado, não é? Que esse é um espetáculo em si mesmo, não é? O facto de estarmos aqui, não é? Em função de alguém, não é? Que foi, entre outras coisas, uma espécie de solitário absoluto, não é? Uma das coisas que mais me impressiona sempre que eu leio o Fernando Pessoa, não é? É o facto da consciência que ele tem, não é? Da sua extrema solidão. Solidão ontológica, por assim dizer, uma espécie de sofrimento, não é? Que ele superou, não é? Inventando-se outro, não é? Como no marinheiro, não é? Inventa uma cidade, não é? Para ter uma pátria, não é? Ele, como se ele não tivesse pátria, não é? E a pátria que ele inventa, não é? É exatamente idêntica àquele que ele tinha perdido. Não é? Por conseguinte, é de facto a maneira dessa espécie de... Não houve autor nenhum famoso
que ele não conhecesse, desde Homero, não é? Shakespeare, todos os modernos, etc., não é? Que eram-lhe familiares. Não é? Agora, uma coisa extraordinária no Fernando Pessoa, que raia um pouco a loucura, de que ele tinha consciência, ele, jovem, juvenilmente, chegou a escrever para a Inglaterra para lhe justificassem junto de uns psiquiatras, não é, se ele era realmente louco ou não. Não é? Precisava de um atestado, não é? para se convencer que não era louco. Não é? Se era louco, era de uma loucura divina. Não é? E é por isso que nós estamos aqui. Não é? São todos loucos como pessoa, não é? Quem dera. Não é? Mas, enfim, alguma coisa da loucura dele, não é? Que é a loucura de querer compreender aquilo que é intrinsecamente enigmático e fora de uma compreensão realmente clara e positiva e, sobretudo, que nos tranquilize, que nos dê alguma paz, algum sossego, que nos dê, sobretudo, algum sentido. Não é? Ele tinha que comemorar as pessoas cultural, a ideia de que não havia um sentido final, claro, naquilo que nós chamamos de mundo e a nossa experiência com ele. E essa espécie de sofrimento clamoroso e ao mesmo tempo claro e lúcido, que faz de pessoa que nós não sabemos quando estamos a ler, nós estamos a ler, nós, ou se não estamos a ler Fernando Pessoa, não é? É tudo a mesma coisa. Não é? É o nosso incontornável do nosso horizonte mental e cultural até os dias de hoje. Provavelmente se lo há durante muito tempo. Mas não estamos cá para o próximo centenário. Bem, eu sei que é complicado, é preciso um bocado de coragem fazer perguntas a estes grandes pilares. É o mesmo problema que eu tive quando sentei aqui, mas convido, pronto, há uma professora, Éder Macedo. Ah, não? Mas... Está aqui a fina flor dos pessoanos, ou quase todos. Algumas pessoas me faltam aqui nesta sala, os ausentes, não? Uns que já morreram. Também me falta naturalmente. Já se ouve? Os pessoanos que estão... Dizia eu que não é coragem, é pura inconsciência e todos. homenagem a dois grandes mestres e dois grandes amigos. Mas quero fazer uma pergunta muito especificamente ao José Gil. Quando falas da ideia de fragmentação, o que tu dizes é tão luminoso que pode parecer simples, mas não é, é altamente complexa. A ideia de que a tua abordagem vai de uma fragmentação para outra fragmentação, para outra fragmentação, sucessivamente. E antes disso mencionaste a ideia de Deus, que leva à ideia de um Deus, que leva à ideia de um Deus, que, portanto, há todos os elementos de hipóteses, não no sentido vertical, mas no sentido especulativo, não é? O que é que tu fazes com esse universo que parte da fragmentação para a fragmentação e não em demanda de uma unidade, ou de deuses que são ficções do abismo, que é uma expressão que ele usa, que leva a outras ficções do abismo? Como é que tu integras aí assim, a ideia do simulacro, que me parece latente dentro disso? Simulacro platónico. Simulacro em qualquer sentido que queiras, que pode ser o platónico. Não, o simulacro, eu não sei se vou responder, se vou satisfazer a tua curiosidade mórbida, não é isso. A tua pertinente questão. Mas imediatamente me veio esta ideia que o simulacro ou é uma produção de excesso que é ilusão. Porquê? Porque
o simulacro tende a constituir-se como transcendência. Ora, a questão da natureza que é a parte sem um todo de um mundo que é não fragmentado agora, mas que é plural e múltiplo, resolve-se pela consistência que também se pode chamar imanência. É o caso de Caeiro, não é? Mas é possível construir a partir, e isto é imanente, portanto, é numa imanência. Agora a questão, como tu disseste, é extremamente complexa. Como é que a imanência resolve todos aqueles problemas que foram levantados? Não é? Agora, há um trabalho possível sobre o simulacro para constituir não uma integração na imanência, mas entidades transcendentes. E nesse caso, voltamos às cisões trágicas do princípio, não resolvidas. Ó diabo. É o caso. Bem, não sei se temos tempo para a última pergunta rápida, mesmo tem que ser rápida, lamento. Obrigada e boa tarde. Eu sempre que ouço falar de Fernando Pessoa, só o segundo congresso que venho, mas faz-me falta a parte que Lourenço traz da espiritualidade de Fernando Pessoa, e é sempre difícil compreender sem que seja abordado o caminho da serpente, tanto na criação da heteronímia, como nessa reconstrução constante, na instabilidade da heteronímia, sendo a última casa do caminho da serpente a identidade, que é o abismo, e gostava de saber como é que nos vossos estudos se relacionam com o caminho da serpente que aparentemente o senhor em causa sempre seguiu. Não seguiu sempre. Não é verdade. A teosofia e o caminho da serpente é uma tentativa pessoal, uma das 3 tentativas conhecidas assim, pessoais, para constituir uma teosofia, um esoterismo próprio, e não já, como em tantos textos dele, uma exposição de doutrinas conhecidas. É tardio. A Caminho da Serpente é um texto tardio, relativamente aos seus conhecimentos mesmo da teosofia. Portanto, não é sempre. Agora, no Caminho da Serpente, eu não vou desenvolver, levava um grande tempo de conversa, mas no Caminho da Serpente, repare, há uma citação da pluralidade dos deuses neopagãos, quando ele diz sentir tudo de todas as maneiras. Como? No meio do universo teosófico aparece lá o sentir tudo de todas as maneiras. Como é que é possível? Eu tento resolver isso, dar uma inteligibilidade a esse pensamento com a ideia de duplas multiplicidades que perseguem o pensamento de Pessoa. Multiplicidades verticais, deuses após deuses após deuses, nesses infinitos de infinitos de que fala o Fausto, mas deuses do neopaganismo. E repare, que são horizontais, multiplicidades horizontais. Ora, os deuses do neopaganismo não são muito diferentes dos deuses transcendentes, não o caso do neopaganismo, dos deuses transcendentes do além-Deus e desse abismo de espaços que se continuam. Não são os mesmos deuses, são deuses caracterizados de maneira completamente diferente. Eu não posso dizer mais, não lhe vou dizer, leia o meu ensaio, mas não tenho outra... Pronto. Se ficássemos aqui a noite inteira, nós não cabíamos para responder a uma das questões, qualquer das questões que nos são postas. Não é? Porque atrás de uma questão vem outra questão.
e, sobretudo, se essas questões são as questões que nos são postas por pessoa mesmo, pelos seus textos, por o mínimo dos seus poemas. Isto é verdade para ele, não é? É verdade para todos que são criadores de poemas, são outros poetas, não é? Que também estão aqui nesta sala, sobretudo pessoanos, não é? Que conhecem a pessoa melhor do que eu. Não é? Só estou feliz por estar aqui, no meio de tanta gente que se reclama de pessoa, não é como se fôssemos uma seita. Não? Isso é quase... Não, é quase calheiro. Estou feliz por estar aqui. Perfeito. Obrigado.